Glória a Deus, aleluia, louvado, exaltado, seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus possa estar te abençoando nessa manhã, que o Senhor possa estar visitando a sua vida. Meu amado irmão, minha irmã, você que está nos acompanhando aí pelo Face, nós estamos aí também trazendo para você uma palavra aí da parte de Deus. Eu tenho certeza que Deus ele tem algo para falar aos nossos corações. E com certeza o nome do Senhor será glorificado, porque a palavra de Deus ela não volta vazia. E nós precisamos todos os dias ouvir a palavra de Deus. Nós necessitamos 24 horas por dia ouvir a palavra do Senhor, porque é ela que faz a diferença em nossa vida, não é verdade? E eu creio que o Senhor irá falar aos nossos corações o que precisamos ouvir através da sua palavra. Louvado e exaltado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu peço que você tenha um pouco de paciência aí, né, para ouvir o que Deus tem para falar aos nossos corações, né, em nome do Senhor Jesus. E a palavra que nós queremos compartilhar hoje, meu irmão, minha irmã, se encontra no livro de Timóteo, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 13. 1 Timóteo, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 13. Louvado, eu vou esperar você se encontrar aí, vou esperar você procurar, em nome de Jesus, para junto podermos estar lendo aí a palavra do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. 1 Timóteo, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 13. Louvado seja Deus. Palavra do Senhor que nos edifica, nos ensina a todo instante a trabalharmos para Ele. Nos ensina como devemos viver, a cada dia. Glória a Deus. 1 Timóteo, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 13, que nos diz assim: esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar,
não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda modéstia. Porque se alguém não sabe governar sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Não neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o ministério da fé numa consciência pura. E também estes sejam primeiro provados, depois sirvam, se forem irrepreensíveis. Da mesma sorte, as esposas sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Os diáconos sejam marido de uma só mulher e governem bem os seus filhos em suas próprias casas, porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Palavra de Deus para os nossos corações, né? Palavra do Senhor que vem falando já de uma maneira sobrenatural conosco, porque Deus, Ele é fiel, não é verdade? E Ele faz cumprir a sua palavra em nossas vidas. Nós que conhecemos a palavra de Deus, né? Nós sabemos que nós temos um compromisso em servir ao Senhor, temos um compromisso de revelar Jesus Cristo em nossa vida e temos a grande responsabilidade de trazer almas, né, a se renderem a Jesus Cristo através da nossa vida, através dos nossos testemunhos, através daquilo que a palavra de Deus tem nos ensinado a cada dia, para que não venhamos, né, trazer um escândalo para a obra de Deus, mas que venhamos ser verdadeiros obreiros aprovados pelo Senhor. E pensando, meditando a respeito dessa palavra, né, e vendo algumas situações do dia a dia, né, que acontecem, vendo alguns testemunhos também, testemunhos dignos de serem imitados, e testemunhos, né, na verdade não testemunhos, testemunhos, né, de alguns. E isso nos levou a meditar na palavra de Deus, a buscar um conhecimento, a buscar uma explicação, uma mensagem, né, dada por Deus, inspirada através do Espírito Santo, para falar aos nossos corações a respeito desse assunto. A respeito desse assunto que é tão sério, né, e pouco tem sido ensinado. E eu tenho certeza que Deus, Ele vai falar conosco de uma maneira tremenda, de uma maneira sobrenatural. Eu creio, eu tenho certeza disso, que Deus, Ele vai nos esclarecer hoje algumas dúvidas, né? Nos ensinar, nos mostrar o caminho que nós precisamos seguir para ser um obreiro aprovado, para ser um obreiro que revela Jesus Cristo em nossas vidas. E o Senhor me deu essa palavra no livro de 1 Timóteo, no capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 13. Se você quiser estar anotando também, Tito, capítulo 1, versículo 5 ao versículo 16. Temos também Mateus, capítulo 25, do versículo 14 ao versículo 30, né?
temos algumas referências aí que você pode estar anotando aí ou meditando na palavra do Senhor diretamente, que eu sei que vai ser edificante para a sua vida. Aleluia. E nós aprendemos, meu irmão, minha irmã, que Deus, Ele não prepara os seus obreiros enclausulados dentro de conventos, distanciado do exercício ministerial, isolado do povo que precisa ser evangelizado, né? Até mesmo daqueles que já foram alcançados pela graça e às vezes se encontram no redil ali dos súditos, daqueles súditos do súdito de Deus, né? Daqueles que já se entregaram a Jesus e precisam de um ensinamento, precisam de um estudo, de um apoio ali eclesiástico, né? De um apoio ali de homens de Deus, de pessoas que temem ao Senhor, que querem fazer a obra de Deus. Então, para isso, né? A palavra de Deus, ele nos fala bem claro, né? Até que aqueles que estão no meio do rebanho do Senhor, e Deus chama, prepara os seus obreiros quando eles se encontram dentro da igreja. Deus vai te preparar, vai preparar o obreiro dentro da igreja, né? Em várias e várias situações. Louvado seja Deus. O Senhor nos chama para a sua casa, ou como eu sempre costumo dizer, que Deus, que a igreja não é lugar de servir a Deus. Lugar de servir a Deus é lá fora, é no mundo, né? Nós vamos para a igreja para adorar, agradecer o Senhor e aprender como servir a Deus, né? E ali nós aprendemos, né? Como servir o Senhor, estamos sempre ali junto com o povo de Deus, ajudando, né, o nosso pastor ali, o nosso líder em tudo, aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, vamos fazer da melhor maneira possível, estar sempre sob os cuidados do pastor, né, aos olhos do nosso líder, obedecendo, ajudando, servindo aos irmãos ali da igreja com amor, com dedicação, com compaixão e principalmente, né, cuidando dos menos favorecidos ali da sociedade, ali do nosso meio, dos irmãos da fé, porque assim nós aprendemos a ser um verdadeiro obreiro, né? A partir do momento ali que nós nos entregamos para o Senhor, nós temos que aprender a obediência. Eu aprendi a servir a Deus, estou aprendendo a cada dia. Nós aprendemos a cada dia a servir ao Senhor. Mas aí nós aprendemos como ser um verdadeiro obreiro. Auxiliar de trabalho, os diáconos, os presbíteros, missionários, os evangelistas, pastores, bispos e assim por diante. Tanto os homens, né, quanto as mulheres somente vão aprender a exercer qualquer atividade ministerial na igreja local, ali onde você aprende ali a fazer a obra do Senhor, ali onde você aprende a servir a Deus. E eu tenho certeza, meu irmão, minha irmã, que quando nós estamos ali na obediência, né, da nossa liderança, obedecendo, fazendo a obra do Senhor, né, aprendendo a fazer a obra de Deus, evangelizando nossos vizinhos, os vizinhos da igreja, cuidando do asseio, né, da igreja, da limpeza, dos móveis, os utensílios do templo, interessado em ajudar até mesmo na construção da congregação, nos reparos da igreja, principalmente também frequentando os trabalhos de oração, escola dominical, os cultos públicos, Santa Ceia, né, contribuindo também com nossos dízimos, nossas ofertas, as ofertas alçadas, e participando, né, das reuniões, das visitas, enfim, meu irmão, ficando no local ali como ordenou o Senhor,
né? Como diz a palavra de Deus lá em Lucas, capítulo 24, versículo 49. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, né? Então, o que ele quer nos ensinar ali? Olha, vocês precisam primeiro vocês precisam aprender, vocês precisam ser cheios da presença de Deus. Vocês precisam ser cheios do Espírito Santo. Vocês precisam receber porção dobrada para poder suportar as lutas do inimigo. Porque quando o inimigo se levantar contra a sua vida, você vai estar o quê? Preparado para ouvir a palavra de Deus, para enfrentar o inimigo. Você vai poder estar preparado, você vai estar ali preparado para enfrentar o adversário da sua alma. Então o Senhor falou: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Aleluia. Você está entendendo o que Deus está falando com você? E é exatamente, irmãos, lamentável, né? Mas quantos missionários que saem para o campo, como há mais, né? Como diz lá em 2 Samuel, capítulo 18, no versículo 22, sem nenhuma prática na evangelização, sem saber quanto custa sequer um rodo para limpar o banheiro da igreja. E de igual modo, quantos e quantas que são pastores sem entender nada de aconselhamento pastoral, sem ter o apoio da sua própria família, sem ter o menor senso de misericórdia. São pessoas duras, radicais, que só têm amor, né, aos que se submetem aos seus caprichos. Quantos que são diáconos, presbíteros, ou até mesmo evangelistas, mas que não têm responsabilidade com nada, não tem um pingo de responsabilidade sequer com a sua congregação, aonde ele congrega. Aí começa aquele fanatismo e começa o quê? Aí de repente já começa a desobedecer as ordenanças do ministério que ele pertence, da igreja que ele pertence, começa a desobedecer o seu pastor, deixar o pastor na mão, né, como se diz, e querem fazer a obra de Deus. Então temos que aprender a servir para poder amanhã a gente fazer a obra de Deus de uma maneira correta. Temos que ser obedientes. Nem mesmo, irmãos, eles cuidam, não tem cuidado com a sua própria boca ao falar. Eles sempre se colocam com oposição à direção da igreja, criticam o seu pastor, criticam a direção da igreja. Obreiros que só veem o lado material da igreja, como é que diz, o anti-associativo, né? Que eles estudam a palavra, mas somente para entender e nunca para quê? Para praticar, como ela mesma determina, como a palavra de Deus determina. Aleluia! Estão sempre procurando problemas dentro da igreja. Eles criticam tudo e todos dentro da igreja, mas não trazem solução para resolver aquela situação. São obreiros que ainda não estão preparados, mas querem ir para o campo, eles querem colocar a mão no arado e a hora que menos esperam, eles acabam se decepcionando. Como os neófitos, não é verdade? Neófitos são as pessoas que elas ainda estavam adquirindo conhecimento para serem membros de uma igreja local, mas que saíram por aí, deram uma voltinha e voltaram, né, pastores. E por esse cargo, né, olha só, são pessoas que saem para procurar um cargo, são pessoas que elas têm um prazer, elas têm uma ganância no chamado, têm uma ganância num cargo na igreja. Eu quero ser pastor, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo, mas não procuraram se preparar, não esperaram Deus chamar. Muitos às vezes até já estão preparados, teologicamente falando, né? Estudam, fazem cursos, como existem hoje, curso para tudo.
mas não querem, não esperam o chamado de Deus, ou a unção de Deus sobre a sua vida. Eles têm a letra, mas não têm a unção. Esse que é o perigo, né? E em detrimento da igreja, eles brigam para permanecer nele, no cargo. A ordenação pastoral sempre foi, irmão, para cobrir uma necessidade da igreja, para que o novo pastor exerça as atividades, né, atinentes, como dirigir uma igreja, ou coadjuvar o pastor a apresentar o rebanho que é de Deus. Você vai cuidar, ou esse obreiro, ele está ali para cuidar do rebanho de Deus, não é de qualquer jeito. A ordenação de um obreiro a pastor não indica que o mesmo ele irá receber a cônjuge da igreja, né? Mas indica que ele vai trabalhar mais do que antes no campo eclesiástico da igreja. Quer ser um pastor? Então tem que se envolver com as obras da igreja, tem que se envolver, tem que apoiar o seu líder, tem que estar de braços dados para tudo, para todo momento, tem que ser fiel aos cultos, tem que ser fiel às reuniões, tem que ser fiel nos dízimos, nas ofertas alçadas, tem que ser um exemplo a ser seguido. Aleluia! Olha lá, Moisés, para enfrentar Faraó, para libertar os filhos de Israel do Egito. Olha lá em Êxodo capítulo 3, versículo 4 e 6, que diz assim: e vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá, tira os teus sapatos dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque ele temeu olhar para Deus. Continua lá no capítulo 10, no versículo 10 ao versículo 12 de Êxodo 3. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E disse Deus: certamente eu serei contigo, e isso te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Aleluia! Louvado seja Deus! Nós vemos ali as credenciais também de Moisés. A principal credencial do obreiro do Senhor está na sua abnegação, na sua humildade, o interesse pela obra e na chamada do Senhor. O exemplo disso nós temos Jeremias, lá no seu livro, no capítulo 1, versículo 6, que diz assim: então disse eu: ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou criança. Aleluia! Nem sempre uma aparente predisposição ou muito interesse evidencia aptidão para o ministério. Olha como exemplo que nós temos lá em Lucas 9, 57 e versículo 58, que nos diz assim: e aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus: as raposas têm covis e as aves do céu ninho, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Jesus, ele reconheceu qual na verdade seria o seu interesse. O Senhor Jesus, ele conhece o que se passa no coração da pessoa. Se ele tem o interesse de fazer a obra de Deus por amor ao seu chamado, qual é o seu real interesse? O Senhor conhece a sua vida. Vemos também Gideão diante dos midianitas, lá em Juízes capítulo 6, versículo 14 ao versículo 16, que nos diz assim: então o Senhor olhou para ele e disse:
vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura, não te enviei eu? E ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor da casa de meu pai. O Senhor lhe disse: porque eu hei de ser contigo. Tu ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Aleluia. Juízes 7, 16, 17 diz assim também: então partiu os 300 homens em 3 esquadrões e deu-lhes a cada um nas suas mãos buzinas e cântaros vazios, com tochas neles acesas, e disse-lhes: olhai para mim e fazei como eu fizer. E eis que, chegando eu ao extremo do arraial, será que, como eu fizer, assim fareis vós. E ele disse: ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é mais pobre em Manassés, e eu, o menor da casa de meu pai. Você está entendendo, meu irmão? Essa declaração de Gideão foi a que Deus precisava ouvir. Para quê? Para credenciar ele como um obreiro que daria conta do ministério que doravante lhe seria confiado. Deus não trata com exaltados, irmãos, com soberbos. Deus não trata com altivos. Lá baixou Menecácio. Deus não trata com soberbo, não. Com prepotentes, não. Com opressores, não. Mas Deus trata com os humildes. Deus trata com aqueles que, à primeira vista, já se apresenta inteiramente dependente dele, dependente de Deus. Deus vai tratar com os humildes. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Glória a Deus! É desse jeito, irmão. Aí nós vemos também Josué, que ele sucede Moisés no seu ministério. Olha lá, Josué capítulo 1, versículo 1 ao 3, que nos diz da seguinte forma: e sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu te dou, que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu disse a Moisés. Aleluia. Credenciais, irmãos, as mais autênticas foram as que não faltaram, Não faltaram para Josué, não. Para Josué suceder Moisés como líder de Israel. A sua qualificação para isso, irmão, era mais completa. Tanto que Deus, para isso, escolheu ele. Porque ele estava capacitado, ele era humilde, ele reconhecia a sua pequenez diante de Deus, ele era uma das 2 testemunhas oculares vivas das 10 pragas do Egito, bem como da libertação do povo. E essa experiência, ela foi adquirida no labor, visto de ter sido ele o fiel companheiro e ajudante de Moisés por 40 anos. Aleluia! Além disso, dos 12 espias, somente ele e Caleb mostraram a completa confiança de que Deus, os acompanharia até a conquista da terra prometida. Enquanto Moisés estava à frente do povo, Josué não estava buscando informação acadêmica, secular, em lugar nenhum, não, para que Deus preparasse Josué para suceder Moisés. Ele o prendeu ao lado de Moisés, o adestrando, ensinando como os carreiros adestram um boi de carro, preso sobre a canga, que é o jugo, para aprender a fazer força junto, quando é necessário. Olha só o que Deus está falando aos nossos corações nessa manhã. Olha o que Deus está falando conosco. Você quer ser um obreiro aprovado? Esteja junto com o seu pastor.
Você quer ser um obreiro bem-sucedido espiritualmente? Esteja de braço dado com o seu líder ali, ajudando ele, apoiando ele nos momentos difíceis, ajudando a administrar a igreja, sendo fiel aos cultos, sendo fiel nas ofertas, sendo fiel nos dízimos, preocupado com o andamento da igreja. Aleluia! Louvado seja Deus. Dar passos iguais ao seu pastor, puxar, segurar, parar, prosseguir. Meu irmão, sempre sob o comando do seu líder. Louvado seja Deus. E foi por esse motivo, meu irmão, minha irmã, que Jesus, ele recomendou lá em Mateus capítulo 11, versículo 29, que diz assim, tomai sobre vós o meu jugo, a canga, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. O seu apoio a Moisés, a sua dedicação por 40 anos, o qualificou como um homem preparado em todos os aspectos para assumir o comando daquela nação. Que privilégio, né? Que reconhecimento da parte de Deus para a sua vida. Quantas credenciais legitimamente autênticas. Não precisou de discussões e contendas, não. Quantos obreiros aí estão brigando um com o outro dentro da igreja para ver quem vai pregar, para ver quem vai dar um estudo, para quem vai abrir a igreja. Fica aquela concorrência. Calma aí, irmão, é a casa do Senhor. Josué, ele não precisou brigar pelo seu posto, não. Deus preparou tudo. É assim que acontece nas igrejas nos dias atuais. Sempre tem homens e mulheres ao lado do pastor, sem interesse, mas dedicados ao trabalho, coesos, interessados somente no reino e levar a obra adiante. Louvado seja Deus. Há um ditado que diz, irmão, que toda unanimidade é burra. Na vida secular, até que pode ser, mas em se tratando da obra de Deus, a coisa é diferente. O Senhor Jesus, ele disse, irmão, onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. É somente dar lugar para Jesus. É somente deixar o Senhor Jesus ocupar o primeiro lugar. Louvado seja Deus. Como vai a nossa vida com Deus, meu irmão e minha irmã? Como nós estamos vivendo? Olha só o que nós precisamos para poder ser um obreiro aprovado. Outro exemplo que nós temos, nós vemos Elias, irmão, que foi preparado para lutar contra Acabe, contra Jezabel e os profetas de Baal. Lá em 1 Reis, capítulo 17, versículo 2 ao 6, que nos diz assim: depois veio a ele a palavra do Senhor dizendo, vai-te daqui e vira-te para o oriente, esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão, e há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite. Oh, aleluia! E bebida do ribeiro. O ribeiro, irmão, se secou. Aleluia! Labá, chorou, guedaçuí de comenés. Oh, aleluia! Ainda diz assim, então veio a ele a palavra do Senhor dizendo, levanta-te, vai a Serepta, que é de Sidom, e habita ali, e eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e se foi a Serepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse, traze-me, peço-te uma vasilha, um pouco de água que beba. E indo ela a buscá-la, ele chamou e lhe disse, traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse, vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E veis aqui, apanhei 2 cavados, e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que não
para que comamos e morramos. E Elias lhe disse: não temas, vai, faze conforme a tua palavra, faze disso primeiro para mim um bolo pequeno e traze-mo para fora, depois farás para ti e para teu filho, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Elias. Glória a Deus, aleluia. Lá em 1 Reis 17, versículo 23 e 24, também diz assim: e Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa, e deu à sua mãe, e disse-lhe: vês aí, teu filho vive. Então a mulher disse a Elias: nisto conheço, agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Aleluia! Louvado seja Deus! E depois, irmão, veio a ele a palavra do Senhor dizendo: vai-te daqui, vira-te para o oriente, esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão, e há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustente. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão, e os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne e bebida do ribeiro à noite. Olha só, Deus, ele prepara o sustento daqueles que lhe obedecem. Elias, ele teve os urubus como garçons. Fala ali de corvos, mas como se fossem urubus. Há momentos em que o ribeiro, ele precisa se esconder, há momentos que o obreiro precisa se esconder, sumir, desaparecer, entrar em uma caverna para um divã com Deus, né? Escondido ali, junto ao ribeiro de Querite, Elias, ele frequentava a mais renomada faculdade. Nos recônditos, né? Escondido com Deus. Assim, irmãos, ele pôde adquirir capacidade para vencer Acabe, Jezabel e os seus profetas, e ainda ressuscitar o menino. A empreitada de Elias, ela foi dura. Sem Deus, ele jamais conseguiria realizar alguma coisa. Acabe era rei, Jezabel, a sua esposa, além de não ser israelitas, era filha do rei Sidom, né, que adorava o deus falso Baal. E ele conseguiu que Acabe e muitos outros israelitas também adorassem a Baal. Jezabel odiava o Deus eterno e matou muitos dos seus profetas. Outros tiveram de se esconderem em cavernas para não serem mortos. Quando ela pretendia algo, até mesmo matava para conseguir. E além do mais, Elias, ele teria que enfrentar os profetas de Jezabel. Mas com a sua dedicação através dele, Deus fez muitas coisas tremendas. Mas há uma necessidade de nós aprendermos com Deus como adorar Ele, como servir, como ser obediente, como ser fiel ao pastor, ao líder, como ser fiel ao ministério. Aleluia! Outro exemplo é Neemias, né? Na construção de Jerusalém. Lá no capítulo 2 de Neemias, versículo 19 e 20, que nos diz: o que ouvindo Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, né, zombaram de nós e nos desprezaram e disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi e disse: o Deus dos céus é o que nos fará prosperar, e nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos, mas vós não tendes parte, nem justiça, nem memória em Jerusalém. As principais características de Neemias, olha só, ele era sensível
e tinha um coração na obra. Ele era persistente na oração. Ele era submisso e sabia como se dirigir às autoridades superiores. Cuidado da maneira que você fala com o seu líder. Cuidado com o que você fala do seu líder. Ele não era precipitado. Primeiro, uma avaliação para depois entrar em ação. Ele convocou os seus companheiros. Ele sabia, meus irmãos, lidar com os adversários. Ele reconhecia a sua dependência de Deus. Ele conhecia as estratégias, bem como sabia também trabalhar em equipe. Você está achando que você vai fazer a obra de Deus sozinho? Ninguém faz a obra de Deus sozinho, não. Não tente trazer para a sua vida um cargo achando que você é capaz de carregar sozinho. Não adianta. Não adianta. Ele tinha, irmãos, consciência de que a autoridade ministerial não se impõe, mas se adquire. Mediante o quê? O aprendizado com o Espírito Santo de Deus. Ele não aceitava a injustiça, ele não dava ouvido aos falsos profetas, ele não se acovardava e nem cometia loucuras, não. Ele era organizado, ele trazia tudo devidamente catalogado, ele dava obediência, ele não aceitava mistura entre o santo e o profano e nem abusos na casa de Deus. Ele reconhecia que a primazia sobre todas as coisas era a palavra de Deus. Aleluia! Ele fazia com que o povo reconhecesse a necessidade de arrependimento, quebrantamento e confissão a Deus. Aleluia! Temos que rever nossos conceitos. Você é chamado para presbítero? Seja presbítero até a hora que Deus te colocar em outra posição. Você é chamado a evangelista? Permaneça, faça o ministério de evangelista até o próprio Deus te chamar. Não tente ultrapassar o seu chamado, não, que você vai passar prova. Aleluia! Não tente carregar algo que você ainda não está preparado, meu. Louvado seja Deus. Outro exemplo, irmãos, Daniel foi levado ao cativeiro e ele não aceitou se contaminar. Uma palavra muito conhecida. Lá em Daniel capítulo 1, versículo 3 diz: E disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel da linhagem real e dos nobres, jovens e quem não houvesse defeito algum, formosos de aparência, instruídos em toda sabedoria, olha só, e sábios em ciência e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidades para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e nas línguas dos caldeus. O rei incrédulo, ele se mostrou muito exigente quanto à escolha dos jovens, porque ele pretendia educá-los segundo os modos do palácio ali, palacianos. Todavia, Daniel, ele assentou-se em seu coração a autodeterminação de não se contaminar com os manjares do rei, bem como com nenhum dos seus costumes, e com isso ele venceu todos os obstáculos, assim como os seus companheiros, e chegando a ser reconhecido como um homem no qual havia um espírito excelente. Segundo Belsazar, nele havia o espírito dos deuses, nesse caso, com relevo, o Deus único e eterno, que refletiva, pelo testemunho de Daniel. Aleluia! Um jovem preparado, Aleluia! Manassés, rei de Judá, ele provocou a ira de Deus com pecados e idolatria. Olha lá 2 Crônicas, no capítulo 31. E posteriormente, irmãos, o rei era Joaquim, logo depois, em 600 anos, antes de Cristo, era Joaquim. Nenhum conserto, irmão, havia sido feito com Deus. E ainda mais que Joaquim, por sua vez, ele também agiu mal.
Nesse ponto, ele deu prosseguimento ao reinado de quem? Do seu antecessor. Louvado seja Deus. Que no caso é Manassés. Consequentemente, a reação de Deus, nós vemos aqui. E Deus enviou contra o rei as tropas dos caldeus e as tropas dos sírios, e as tropas dos moabitas, e as tropas dos filhos de Amon, e enviou contra Judá para o destruir, conforme a palavra que o Senhor falara ao ministério dos seus servos. Aleluia! Os profetas. E na verdade, por permissão do Senhor, assim sucedeu a Judá, que o tirou de diante da sua face por causa dos pecados do rei, conforme tudo quanto eles fizeram. Aí nós vemos as consequências. Entre eles estava a nata da geração, Daniel e os seus companheiros. O cativeiro seria e foi, de 70 anos. O pedido do rei. Nós vemos, irmãos, a palavra de Deus, ela nos ensina a servir o Senhor. Quer ser um obreiro aprovado? Primeiro comece obedecendo o seu ministério. Quer ser um obreiro aprovado? Primeiro comece obedecendo o seu pastor. Tem muitos aí que estão querendo ser obreiros, ser pastor, fazer parte do corpo de obreiro, mas não obedece os cultos da igreja, não obedece o seu líder. Aleluia! Não são fiéis nos dízimos e nas ofertas alçadas, não tem um pingo de preocupação com a obra, criticam tudo que é feito dentro da igreja, criticam o seu líder, criticam os obreiros, mas não tragam nada de solução. Aleluia! As exigências de um rei, nós vemos ali a exigência de um obreiro pagão, de um rei pagão, de uma pessoa que... o rei, ele, olha só como que nós somos observados, até mesmo pelo mundo, o tempo todo. Nós vemos ali a exigência daquele rei endemoniado ali, daquele rei que não temia o Senhor. Olha só, isso vamos falando do mundo, O rei, ele exigiu qualidades físicas, ele falou que queria pessoas jovens ali sem defeito algum. Qualidades intelectuais, ele queria jovens que fossem doutores em ciências. Qualidades morais, que fossem competentes para poder servirem ali no palácio. E olha o pedido de Daniel. O pedido de Daniel, lá em Daniel capítulo 1, versículo 8, o indeferimento do rei, no versículo 10, educadamente, a insistência de Daniel no versículo 12, o deferimento do pedido e o resultado lá no versículo 14, a bênção de Deus sobre um jovem que não se misturou com os manjares mundanos. Quantos obreiros aí estão se contaminando com os manjares do mundo e muitas das vezes estão sentando nos altares contaminando, levando pecado para dentro do arraial. Daniel foi um missionário, irmão, enviado por Deus lá na Babilônia. E com efeito, seus companheiros também fizeram a diferença naquela terra pagã. É assim que Deus faz com os obreiros quando eles não aceitam se contaminar com o mundo, quando eles querem viver uma vida de consagração, uma vida de busca, uma vida exemplar na obra de Deus. Outro exemplo foi Jeremias, o profeta lá do cativeiro babilônico. Vamos ver Jeremias capítulo 1, versículo 6 e 7. E disse então disse eu, Senhor Jeová, eis que não sei falar porque sou uma criança, mas o Senhor me disse, não digas eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar irás, e tudo quanto te mandar dirás. Jeremias, irmãos, ele teve o seu ministério profético voltado para o reino do sul, Judá, durante os últimos 40 anos da sua história. Ele foi, irmãos, com efeito, ser testemunha das invasões babilônicas de Judá, que resultariam na destruição de Jerusalém e do templo.
o ministério para o qual Jeremias ele foi chamado, propunha que ele profetizasse a nação durante os últimos anos do seu declínio e da sua queda. Jeremias, filho de sacerdote, né? Ele nasceu, cresceu na aldeia sacerdotal de Ananote, né? Que ficava a alguns quilômetros de Jerusalém. Durante o reinado do ímpio rei Manassés, Jeremias ele começou seu ministério profético durante o 13º reinado do bom rei Josias. Aleluia! E apoiou o seu movimento de reforma. Não demorou, irmão, para receber, no entanto, que as mudanças elas não estavam resultando numa verdadeira transformação de sentimento do povo. Jeremias ele advertiu que a não ser que houvesse o verdadeiro arrependimento em escala nacional, a condenação e a destruição viriam de repente. Jeremias foi a voz de Deus para ajudar durante 70 anos de cativeiro na Babilônia. Louvado seja Deus! E que diferença que você tem feito, meu irmão? No meio do povo de Deus, qual a diferença que você tem feito? Será que você tem sido uma referência, tem sido exemplo? Quer ser um obreiro, quer ser pastor, quer alcançar o episcopado? Vai para a Bíblia, meu irmão. Aprenda a servir. Outro exemplo foi João Batista, o precursor de Jesus Cristo. Aleluia! Louvado seja Deus! Lá em Mateus capítulo 3, diz da alimentação, né? Da sua alimentação, gafanhoto, mel silvestre, vestimenta, né? Dele, pele de cordeiro, né? E 5 de couro, seu cinto de couro, seu ministério austero, incisivo, corajoso, cumpridor do seu ministério, com excelência, intransigente, com o que se contrariava os seus princípios, teve a cabeça em um prato, mas ele não cedeu ao diabo. Ele foi o precursor do Messias que viria, enquanto que nós, a igreja, somos do Cristo que virá. Olha lá também os discípulos, Lucas 10:3, ide, eis que vos mando como cordeiros ao meio dos lobos. A eficiência do ministério dos discípulos está explicada em Atos, capítulo 1, versículo 8, tendo ênfase destacada lá em Atos capítulo 2, versículo 37, até o versículo 47. Aleluia! Vemos Davi, que foi ungido como rei. Em poucas palavras, se resume o ministério desse denodado, né, homem de Deus, desse renomado homem de Deus. Salmo 27, versículo 4, nos diz, né? Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu tempo. Aleluia! Nós vemos aí quantas pessoas, eu sou obreiro itinerante. Aleluia! Muitos falando, eu sou obreiro itinerante. Eu sou, o meu chamado é itinerante. Mas não querem obedecer o seu líder. O apóstolo aí vem com aquela desculpa que o apóstolo Paulo era itinerante. O apóstolo Paulo era itinerante, sim. Só que quem era o pastor do apóstolo Paulo? Gamaliel. Ele era obediente a Gamaliel. Então esse negócio de ser itinerante, andar por aí sem ministério, sem o seu líder, sem obediência, não é de Deus. Isso não é de Deus, irmão. Não. Para ser um obreiro ele tem que ser obediente. Não importa, tem muitos obreiros aí, muitas pessoas que têm ganância em cargo, querem ser pastor, querem ser isso, e forçam até um ministério, forçam um chamado, querem ter uma credencial de qualquer jeito. Não deixa Deus te chamar, espere Deus te chamar, porque Ele vai te preparar e vai te colocar na posição, lá baixando na casa súbia. Ramanda lava subcomenécia. Se coloque na posição pela qual Deus está te chamando. Se coloque na posição de servo, que Deus vai te exaltar. A honra vem de Deus, irmãos. É Deus que vai te honrar. Louvado seja Deus.
Salmo de número 51, versículo 9, nos diz assim: onde esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti converterão. Oh, aleluia! Salmo 55, versículo 6 também diz: pelo que disse, quem me dera quem me dera asas como de pomba, voaria e estaria em descanso. 1 Samuel capítulo 16, versículo 1. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Aleluia! Oh, glória a Deus, aleluia! Oh, aleluia! Vamos lá, irmão. Porém disse Samuel: como irei eu? Pois, ouvindo Saul, me matará. Então disse o Senhor: toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e dize: vim para sacrificar ao Senhor. E convidarás Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te disser. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro, tremendo, disseram: dê paz à tua vinda. E disse ele: é de paz, vim sacrificar ao Senhor, santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E sacrificou ele a Jessé e os seus filhos, e os convidou ao sacrifício. Irmãos, é a palavra do Senhor que fala aos nossos corações, que nos ensina. É dever do obreiro evitar o escândalo. Olha lá Colossenses, capítulo 4, versículo 5. Andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. Aleluia. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 12. Para que andeis honestamente para com os que estão de fora, e não necessiteis de coisa alguma. Quer mais? 1 Timóteo capítulo 3, versículo 7. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Louvado seja Deus. Meu irmão, minha irmã, nos dias atuais, o que mais atrapalha a pregação do Evangelho tem sido escândalo. O que parece estar intrinsecamente, ligado à vida de muitos que se dizem pregadores. Seguir após Jesus, irmão. Marcos capítulo 1, versículo 17, nos diz, e Jesus lhe disse: vinde, pois, a mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. Aleluia! Servir com abnegação, irmão, como diz Lucas 9,58. E disse-lhe Jesus: as raposas têm covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar sua cabeça. Louvado seja Deus. Não é difícil de entender, ser persistente na obra de Deus. Lucas 9,62. E Jesus disse-lhe: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para entrar no reino dos céus. Tem que ser persistente. Tem que ser persistente. Deus te chamou para um ministério e muitos estão brincando, muitos estão servindo a Deus de qualquer jeito. Tem que primar para ser honrado, irmão. Tem que primar para ser honrado por Deus. Aleluia. Efésios capítulo 4, versículo 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profeta, e outros para evangelista, e outros para pastores e doutores. Olha, irmãos, não procure
um fardo para você, sendo que você ainda não está preparado. Se Deus te chamou para profeta, para apóstolo, seja apóstolo até a hora que Deus quiser mudar. Se Deus te chamou para profeta, seja profeta até a hora que Deus quiser te honrar. Se Deus te chamou para evangelista, permaneça como evangelista, vai ganhar almas até a hora que Deus quiser te exaltar. Se Deus te chamou para pastor, para doutor, permaneça na posição que Deus vai te exaltar. Não espere honra, não. A honra vem de Deus e não tente pegar. Olha só, 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 17. Os presbíteros que governem bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Hebreus 13, versículo 7, também nos fala: lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Olha só, a palavra de Deus está nos falando, porque nós temos que imitar Jesus Cristo, é claro, mas temos que ter como exemplo também nosso pastor. Se você quer ser um pastor, seja exemplo, saiba como fazer a obra de Deus, seja exemplo a ser seguido. Louvado seja Deus. Hebreus capítulo 13, versículo 17, também nos traz uma palavra forte, que diz assim: obedecei aos vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Louvado seja Deus. Outro detalhe, irmão, é ser manso. Mateus capítulo 5, versículo 41, nos diz assim: e se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Lucas 6, 29, ao que te ferir numa face, oferece-lhe também a outra. Ao que te houver tirado a capa, nem a túnica o recuses. Quer mais? 1 Coríntios 10, 32. Portai-vos de modo que não deis escândalo, nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. É palavra do Senhor. Eu não estou aqui trazendo doutrina para ninguém, não, porque cada um tem o seu pastor, cada um, você que está ouvindo, tem o seu líder, você tem o seu ministério. Mas muitas das vezes faltamos e deixamos de ler Bíblia. É a palavra de Deus. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 3, também nos diz: não dando nós escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado. Louvado seja Deus. Oh, aleluia. Irmãos, Deus prepara os seus obreiros, tira eles do meio do rebanho. Quando ele conhece, é a ovelha, porque Deus ele conhece, irmão, ovelha por ovelha, e qual o estado e a necessidade de cada uma delas. Ele conhece a vulnerabilidade particular de cada uma, os seus modos. Afinal, o obreiro ele deve conhecer o estado de cada ovelha do rebanho também. Quando Deus prepara, Ele capacita. Quando Deus prepara, Ele provê todos os recursos necessários para a sobrevivência desse obreiro, bem como de todos os seus familiares também. Aleluia! Quando Deus separa, Ele não corresponde às atividades como um desvelo que merece. Ele mesmo, Deus, Ele pode inserir no rol dos qualificados. Olha lá João capítulo 6, versículo 70 e versículo 71. Olha, meu irmão, minha irmã, eu quero te dizer, Deus, quando Ele prepara, Ele capacita. E se você tem um chamado para ser um obreiro em determinada situação, Deus vai usar o seu pastor para te abençoar. Deus vai te honrar dentro do seu ministério. Não adianta você ficar procurando honra por aí, não, sair correndo atrás de honra. Não, irmãos, não adianta. Espere, porque Deus, Ele vai te honrar, meu irmão.
Deus, ele vai te honrar no tempo certo e da maneira certa. Mas para isso precisa ter obediência. Para isso precisa obedecer. Tem muitos que querem ser obreiros, querem fazer a obra de Deus, mas não querem obedecer. Aí o que adianta? O que vai adiantar, meu irmão, minha irmã? Pensa bem. Como vai a sua vida com Deus? Será que verdadeiramente você está obedecendo a Deus? Você está fazendo a vontade de Deus da maneira que Ele te chamou para fazer? Olha só, muitas das vezes nós pegamos fardos pesados e nós mesmo colocamos sobre nossas costas. Mas não é assim não. É Deus que chama, prepara e capacita. Espere no tempo de Deus. Espere o tempo de Deus, porque no tempo certo, Deus vai fazer e o nome do Senhor vai ser glorificado. Ser um obreiro aprovado, irmão, quando é aprovado, porque é capacitado debaixo da obediência, debaixo da sujeição de Deus e da liderança. Aleluia! Ah, pastor, mas eu sou obediente a Deus, mas falta culto de doutrina, mas não vai em culto de oração, mas não é fiel nos cultos, não apoia o seu pastor, não apoia o seu ministério, sai para tudo quanto é canto, vai para tudo quanto é igreja, mas não vai no culto da sua própria igreja. Calma aí, irmãos. Eu, pastor Alexandre, eu sou desse jeito. É o meu jeito. Eu não sou muito de visitar a igreja, não. Não, porque eu gosto de estar dentro do meu ministério. Eu gosto de estar na minha igreja, ajudando o meu pastor, porque ele pode precisar de mim de repente. Eu preciso estar disposto a ajudar o meu ministério. Quando for da vontade de Deus eu sair para visitar uma outra igreja, não recriminando ninguém que faça isso, mas esse é o meu jeito. Deus trabalha, e quando é da vontade de Deus eu sair para visitar, Deus trabalha no meu coração, Deus prepara toda uma situação ali. Ou eu vou lá receber uma bênção, ou vou levar bênção para alguém. Aleluia. Agora, se tem culto na minha igreja, e eu falto o culto da minha igreja para ir em outro ministério, calma aí, irmãos, está errado. Não pode. Por que eu não posso visitar um outro ministério fora dos dias de culto da minha igreja? Que eu preciso estar ali, meu pastor pode precisar de mim. Ah, pastor, mas na minha igreja tem tantos obreiros, tem não sei quantos obreiros. Não interessa, irmãos. Não interessa. Só vai saber esse peso, esse compromisso, essa responsabilidade, quem é pastor, quem está na frente de uma obra, sabe como é necessário a presença dos obreiros na igreja. Aleluia. Tem um ditado que diz que só é visto, só é lembrado quem é visto. Olha só. Só é lembrado quem é visto. Você tem sido exemplo? Seu pastor pode contar com você? O seu líder pode contar com você? Aleluia! Louvado seja Deus! Temos que ter esse entendimento, meu irmão e minha irmã. Precisamos ter esse discernimento. Mas às vezes nós deixamos de lado certas coisas. E não é assim que funciona. Porque hoje você está como obreiro da igreja, mas amanhã você pode ser um líder e você vai sentir a necessidade dos obreiros estarem ali junto com você, dos obreiros estarem ali te apoiando na obra, te ajudando em oração, porque pastor também chora, pastor também fica triste, pastor passa necessidade, pastor passa por privações, pastor também sente mal, fica doente, também, irmão. Ele depende de você também. Ele conta com o seu apoio. Quer ser um obreiro aprovado? Comece sendo exemplo em casa. A palavra de Deus é bem clara. Se você não sabe administrar sua própria casa, terá cuidado da casa de Deus? Aleluia. O que nós vemos nessa palavra também, né? Se eu sou fiel dentro do meu ministério, como obreiro, amanhã quando eu for pastor, líder, eu vou ter exemplos também ao meu lado. Por isso precisamos estar na posição pela qual Deus nos chamou. Para ser obreiro aprovado, tem que reconhecer a pequenez diante de Deus, tem que reconhecer a sua pequenez diante do Senhor e confessar para Deus que sem Ele nós não somos nada. Louvado seja Deus.
Essa é a palavra que eu deixo para você hoje, meu amado irmão, minha irmã, né? Que Deus vem de você que está aí nos ouvindo pelo Face, né? Alguns irmãos aí compartilharam aí, viram. Que Deus possa te abençoar e possa compartilhar essa palavra, meu irmão, minha irmã. E se eu tivesse aqui trazendo uma palavra de revelação, de visão, essas coisas, irmão, eu tenho certeza que teria não sei quantas mil pessoas assistindo. Mas eu estou aqui trazendo uma palavra, porque revelação não salva, visão não salva, profecia não salva, nada disso. O que salva, o que leva para o céu é a palavra de Deus, é obediência à palavra. Se você tem fé, você agrada a Deus. Se você não tem fé, você desagrada. Por isso que a palavra diz, sem fé é impossível agradar a Deus. E diz que a fé vem pelo ouvir a palavra do Senhor. Então, Deus te abençoe e te guarde. Que a palavra de Deus possa ter falado ao seu coração, em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. E lembrando a você, meu irmão e minha irmã, nós estamos ao vivo também na web rádio Cristo no Lar, agora. Você pode aí entrar, baixar nosso aplicativo aí na Play Store, Web Rádio Cristo no Lar. Você vai ouvir 24 horas de louvor e palavra de Deus para o seu coração. Amém? Deus te abençoe e te guarde em nome do Senhor Jesus.